Pare agora o deslizar dos dedos e ouça o sussurro que atravessa as eras. Não se trate apenas de uma mensagem. É um chamado que ecoa no eco dos céus. Se você chegou até aqui, é porque a divindade traçou esse destino em sua alma. Você não está aqui por acaso. A perfeição carmesim foi revelada como o sinal que rompe a noite. Em um altar celestial, a novilha rubra, selada pela esperança dos patriarcas, ergue-se como um testemunho. Mas não se engane. A cortina de luz que brilha sobre ela carrega também as sombras de um engano antigo. Há em cada fetiche espiritual uma rachadura invisível, uma fissura capaz de consumir gerações inteiras. Caso o coração permaneça adormecido, o mundo espiritual está em ebulição. O sangue desse animal, perfeito só em aparência, carrega a tinta de uma profecia distorcida. Aqueles que clamam autoridade não têm o selo do Altíssimo. Seus lábios pronunciam oráculos, mas a boca está lacrada pelo artifício do engano. É uma guerra que se veste de ritual, um blefe ancestral disposto a destruir o remanescente. Você vê a celebração? Sente o vibrar dos incensários? Sob esse espetáculo, há artífices invisíveis tecendo narrativas falsas tentando Ruber, o lugar que pertence aos despertos. Este é o momento de despir a velha capa da ignorância e vestir a armadura do discernimento. Aconteceu o íncaro da perfeição. A novilha carmesim foi aprovada. Porém, sua aprovação brota de um véu de mentiras ancestrais. Ela brilha como vagalume na escuridão, mas sua luz é do inimigo, projetada para distrair, aprisionar e desviar o eleito. Você, escolhido, foi convocado para caminhar neste limiar. A travessia se dá agora, não amanhã. O tempo de espera se rompe e diante de você pulsa o cumprimento da promessa. Mas caminhar por essa senda exige renúncia ao conforto do passado. Será preciso rasgar os pergaminhos antigos e abraçar a verdade nua e crua, plantada no âmbar da revelação. O novo tempo não é brincadeira de palavras, é tempestade de fogo e vento. Se você se agarrar às sementinhas secas de uma mentalidade caduca, será levado pelas correntes do engano. A herança que deveria florescer em suas mãos murchará antes de nascer. Por isso, neste instante sagrado, peça ao seu espírito 3 gestos de comprometer-se com a chama divina. 1. Silencie o ruído do mundo. Suspenda por um instante todo. Som que te afasta do pulsar interior. Assim ouvirás o clarim de Deus ecoando no santuário da alma. 2. Abrace a dúvida criadora. Questione tudo o que lhe foi vendido como verdade inabalável. A fé que silencia perguntas é escudo furado. 3. Erga a chama da ação. Se o seu coração arde com essa palavra, deixe um sussurro de fogo no campo invisível, um gesto simples, quase secreto. Digite no espaço silencioso o número 99, um selo de alinhamento e avanço, o suspiro que marca o pacto com o novo tempo. Se seu espírito reconhece este apelo, sentirás a chama de urgência acender em teu peito. É como ver o horizonte romper na madrugada, quando o silêncio quase grita, porque, enquanto muitos celebram a falsa aurora, o verdadeiro sol desponta além das nuvens. Está em jogo o futuro de uma linhagem inteira. Cada eleito que acorda fortalece a muralha que protege o destino. Você orou pelas respostas, rogou por um sinal. Eis aqui a primeira centelha. Não há espaço para hesitar. O alarme soou no trono celestial. Você foi convidado a sair da penumbra, a cruzar a ponte de lâminas invisíveis rumo ao coração da profecia. Não há volta depois deste passo. Ao aceitar a missão, você se torna o arauto de uma era renovada. E se por impulso seu espírito arder, compartilhe essa centelha, curta esta palavra que não é simples conteúdo, mas néctar vivo para a cosecha dos despertos. Se inscreva no fluxo que pulsa além deste espaço e deixe o 99 cravado no âmago desta experiência. Escolhido, ergue-se a chama. A novilha rubra, perfeição engendrada pela mentira, vacila diante da sua percepção iluminada. O Triumph não nascerá do rito falso, mas do despertar de cada coração que recusar a sombra. Caminhe agora, que seus pés sejam firmeza, sua mente grandeza e seu espírito um fósforo que acende legiões. O ato começou. A mudança se espalha como a aurora flamejante. Seja o emissário do fogo verdadeiro. O tempo é agora, e a profecia, ela se revela a cada passo seu. Avance sem medo, pois a verdade é sua herança. E a liberdade, seu destino final, falsifica-se. Disfarçadas de revelação, criadas para distorcer a verdade, simular profecias e semear confusão. O cerne da questão não é doutrinário, mas identitário. Se os escolhidos não perceberem o ardil, aquilo que hoje parece inofensivo se tornará uma praga espiritual, comprometendo gerações futuras de ministério. A crise já está em curso, você notará, Deus não está murmurando.
Ele clama, com voz potente. Não é um episódio passageiro, mas um equívoco capaz de custar anos de avanço espiritual. Quando grupos separados em missão divina se deixam enredar por enganos, sua clareza se turva, sua autoridade se enfraquece e seu chamado sofre interrupções. Não se trata de perder favor, mas de perder alinhamento. A aprovação forjada talvez não faça barulho no mundo exterior. Menos muitos seguirão indiferentes, mas os sensíveis ao Espírito, aqueles a quem Deus chama pelo nome, sentirão o golpe profundamente. As fontes de revelação secarão, a visão profética se ofuscará, e portas outrora escancaradas pela mão de Deus começarão a se fechar. Esse é o verdadeiro preço. Colheitas adiadas, safras espirituais perdidas, movimentos interrompidos, silêncio onde antes ecoava a voz divina. Sua missão celestial pode desmoronar se você tolerar a mentira. Os escolhidos não podem ser espectadores. O silêncio não o protegerá. Caso permita que essa chama falsa siga sem ser confrontada, ela consumirá não apenas seu ministério, mas as vidas confiadas ao seu cuidado. Por isso, Deus alerta: esse erro não se desfará sozinho. Há algo extraordinário em você, sempre soube disso, mesmo antes de compreender por completo. Você vê o mundo com outros olhos, sente dores que a maioria não percebe e carrega pesos imperceptíveis aos outros. Você não é comum. Escolhido, destinado a uma missão que transcende a si mesmo, rejeitado, refinado nas tempestades e ungido no silêncio, sua vida jamais foi casual. Você é marcado, seus passos foram ordenados, cada batalha o preparou para este instante, e com o chamado veio o poder. Você recebeu 7 dons espirituais para este tempo: provisão divina, liderança, autoridade e acesso direto ao céu, influência nas relações, discernimento e clareza profética e impacto no reino. Não são títulos, mas instrumentos dados para serem usados. Pois o que se aproxima exigirá a cada um deles. Não se deixe enganar por espiritualidade superficial. Nem tudo que soa bíblico procede de Deus. A ostentação em torno da novilha vermelha transforma o sei em espetáculo de ambição, encenação de santidade que na verdade subverte o plano divino. Não é obra do alto, mas artifício humano travestido de movimento celestial. No Antigo Testamento, Deus prescrevia sacrifícios minuciosamente detalhados, não por saudosismo ritual, mas por exigir obediência plena. Hoje muitos proclamam profecias sem autoridade, pressionando sinais em vez de aguardar o momento divino. Tudo o que se faz fora do tempo de Deus se torna perigoso. Ainda que pareça sagrado, reaja não apenas com palavras, mas com o Espírito. Não alinhe seu coração com o que Ele não autorizou. Quando consentimos com o falso, atraímos consequências ilusórias. Os escolhidos não podem caminhar ao lado dos que deturpam a profecia. Posicione-se, proclame, mesmo sob aplausos mundanos. Se Deus não aprovou, você deve rejeitar. Este é um dos artifícios mais antigos do inimigo. Imitar o que é santo para obter poder profano, desde os magos do Egito, fingindo sinais de Moisés até hoje, com falsos profetas que ousam falar em nome do Senhor. Vigilância e discernimento são urgentes. Sua missão não permite distrações, refute a falsidade. Mantenha-se alinhado ao propósito divino e avance sob a voz verdadeira de Deus. O inferno há séculos tenta imitar o céu. E hoje não é diferente. A novilha vermelha contemporânea é mais uma falsificação, uma encenação que parece santa, mas nasce na rebeldia. Empunham palavras divinas, mas carecem do Espírito. Vestem mantos religiosos, porém agem movidos por ambição política. Falam de profecia, porém negam seu verdadeiro poder. Não estão apenas enganados, estão arquitetando impérios próprios às custas do sagrado. Se seu espírito se agita, se há angústia ou temor em seu interior, saiba, isso é discernimento divino acendendo um alerta. Os escolhidos precisam enxergar além do espetáculo e escutar além do ruído. Nem toda luz que brilha é vinda do Altíssimo. Nem todo altar erguido é santo. Você recebeu olhos espirituais para perceber momentos como este. Use-os, pois o tempo da superficialidade acabou. Esta é uma batalha pela alma de uma geração profética. O inimigo não investe contra o que não teme, os comuns permanecem imunes, não por proteção, mas porque não são o alvo. Ele mira nos chamados, nos que carregam missões insubstituíveis. Se você enfrenta conflitos atípicos, pressões, inexplicáveis, estagnação ou confusão, pode ser consequência desse altar falso erguido. O ambiente espiritual adensa-se. O céu parece silencioso. A clareza esvai-se. Não é emoção, é ataque espiritual. Mas há consolo o que o abalar. Também o forja. Deus permite tempestades não para destruir,
mas para revelar o que há em seu íntimo. Este é um filtro que separa os confortáveis dos comprometidos, os espectadores dos rendidos. Quem resistir emergirá mais forte, mais nítido e mais ungido. O perigo de uma provação falsa é duplo. Ela confunde e drena. Sem o alinhamento divino, o poder escorre, as orações ecoam vazias, as visões se apagam. Tudo que nasce da rebeldia não recebe o sopro do Espírito. Muitos, sem perceber, conectam-se a essa contaminação ao tolerar ou apoiar o engano e colhem secura, promessas adiadas e visão turva. A boa notícia é que, ao romper com essa ilusão e voltar-se para a voz de Deus, os céus reabrirão, o poder retornará. Os milagres brotarão de novo. EST vai além de meros símbolos. É uma guerra de identidade. Impostores reclamam o título de escolhidos, repetindo o vocabulário dos consagrados sem jamais terem sido comissionados. Diante deles, os verdadeiros não podem silenciar. Deus traçou uma linha clara entre o que é dele e o que não é. Não aceite participar do que ele não plantou. Envolvimento passivo já é contaminação. Lembre-se do fogo estranho, quando o Senhor não olhou para o ritual, mas julgou a desobediência. Hoje, a separação espiritual é urgente. Saiam do meio deles e sejam por mim separados. Não desanime se a falsidade aparenta prosperar. O tempo dela é breve. O Esmond, que ergueram ruirão sob seus próprios pés. Os exemplos da Escritura são claros. Amã ergueu a forca para Mardoqueu e nela mesmo tombou. Os profetas de Baal dançaram com fervor, mas seus deuses silenciaram. Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito e foram confrontados pela justiça divina. Deus permitirá que os escolhidos vejam tudo isso, não por vingança, mas para revelar sua fidelidade e proteger sua unção. A queda dos falsos será um aviso profético e um lembrete de que a verdade resiste à imitação. Este é um ataque global à verdade, e ele convoca você, onde quer que esteja, menos numa grande metrópole ou em um ministério discreto. Sua voz importa, sua obediência tem poder. Não é necessário microfone para impactar o reino. É preciso coragem. Posicione-se em oração, em palavras, em escolhas contra esse movimento falso. Seja um farol de verdade. Deus não precisa de multidões más dos fiéis. Gideão tinha 300, Elias um só. Você pode se sentir pequeno, mas, aos olhos do céu, é gigante. Sua fidelidade impedirá que o engano avance. Firme-se no que Deus iniciou e avance, pois sua missão não permite concessões. O inferno sempre procurou imitar o céu, e hoje faz isso de novo. A novilha vermelha atual é mais uma falsificação. Um espetáculo que parece santo, mas nasce da insurreição. Empunham as palavras de Deus, mas não têm o seu espírito. Vestem mantos de devoção, mas vivem de ambição política. Falavam de profecia, porém negam o seu verdadeiro poder. Não é apenas engano, é edificação de impérios próprios, às custas do sagrado. Quando os escolhidos se calam, o prejuízo não fica restrito a uma geração. Alastra-se por famílias, ministérios e até regiões inteiras. Fogo falso não se apaga sozinho. Ele cresce. Só aqueles que foram chamados têm autoridade para extingui-lo. Seu silêncio pode atrasar avivamentos, frear avanços e dar força. Há vozes enganosas. Deus não o separou para você se misturar. Ele o ungiu para confrontar, falar e liderar. Não é questão de levantar o tom, mas de usar a palavra certa. Calar-se não é sinal de humildade, mas de desobediência. Se ele o chamou para advertir, lembre-se. Se você se omitir, o livramento virá de outro lado, mas você e sua casa sofrerão as consequências. Não se trata de popularidade, mas do lagado. Você defenderá o que lhe foi confiado ou permitirá que o silêncio destrua o investimento divino em sua vida. O céu não espera, ele convoca. Os escolhidos estão sendo ativados no mundo inteiro. Não apenas para orar, mas para liderar. Não só para falar, mas para agir. Tudo o que você viveu, a dor, os atrasos, os testes o preparou para agora. Supera o medo, o conforto e a confusão. Sua liderança é indispensável. Sua autoridade deve ser exercida. Quando o engano dominar, muitos buscarão estabilidade e a encontrarão em você, não por título, mas por alinhamento com Deus. Ainda há tempo, mas é curto. Deus está ajustando seu coração e seu propósito. Ouça com clareza, obedeça com prontidão e avance com ousadia. Não é apenas sobre seu milagre pessoal, mas sobre ordem no reino. Levante-se. A missão precisa de você, e o céu depende da sua prontidão. A complacência custa caro em guerra espiritual. Não viva no automático, mantenha a vigilância constante. As próximas instruções podem chegar a qualquer momento. O tempo não espera, é agora ou nunca. Estar pronto é essencial, porque quando Deus chamar, você deve responder: eis-me aqui. Ignorar este alerta é arriscar tudo. Seu chamado, sua unção, sua missão. Deus não está murmurando. Ruge e exige uma resposta.
Você não pode se proclamar escolhido e agir como qualquer um. Desobedecer abre caminho para o caos. O silêncio, a apatia ou a aliança com o erro tem um preço alto. Sim, Deus é misericordioso, mas também justo, e não abençoará os que foram chamados devem responder agora, sem mais adiamentos ou concessões. O chamado de Deus é específico, urgente e pesado. A recompensa para quem obedece é proteção, poder e propósito. A desobediência traz confusão, esterilidade espiritual e distância das bênçãos. No meio do tumulto global, sua missão não é consertar o mundo, mas elevar-se acima dele. O barulho foi projetado para nublar seu propósito e anestesiar seu espírito, mas sua voz tem peso no céu. Você foi chamado para trazer clareza e direção divina em meio ao caos das falsas profecias e influências culturais. Não deixe que as manchetes do mundo ditem sua sintonia. Ouça o céu. Quando Deus falar, será como trovão cortando todo ruído. Se você estiver focado nos sons errados, perderá o rumo. O céu observa atentamente e quer ver quem se erguerá, pronto para cumprir aquilo que ele designou. Ele não observa sua jornada de longe. Ele sustenta ativamente sua missão. Exércitos celestiais estão em posição e os suprimentos já foram liberados. O momento é este. Não há necessidade de explicações a críticos ou de justificativas a céticos. Você foi comissionado por Deus e isso basta como sua autoridade. Deixe as vozes contrárias falarem menos. Permaneça firme. Todo vaso escolhido pela história enfrentou resistência e descrença. Neemias erguia muros com uma mão e brandia a espada com a outra. Elias permaneceu só diante de centenas. Jesus Supertu. A cruz sob o desprezo de uma multidão que se recusou a reconhecer o mensageiro divino. Ainda assim, todos se levantaram menos e você também se erguerá. O céu está ao seu lado. Suas renúncias não são desperdiçadas. Cada madrugada em oração, toda atitude de obediência e até as lágrimas sem testemunhas estão anotadas. Nada cai no esquecimento. Deus valoriza cada sacrifício. O custo que você paga hoje é semente para colheitas de gerações futuras. Seu sim está abrindo estradas para filhos que sequer nasceram, e seu legado já está sendo escrito. E um dia, quando outros desfrutarem de liberdade e propósito, reconhecerão que tudo começou no altar onde você proclamou. Seja feita a tua vontade. Continue avançando. No pair.